Bem, já falámos sobre o diafragma e agora que tal falarmos sobre a velocidade do obturador? Bem, para a velocidade do obturador é o mesmo discurso que fizemos para o diafragma, ou seja, vai influenciar o aspecto quantitativo e o qualitativo. O quantitativo diz respeito à correta exposição da imagem e o qualitativo diz respeito à captação do movimento, ou seja, como são captados os indivíduos em movimento que nós estamos a fotografar. Podemos optar por utilizar tempos mais rápidos ou mais longos para interpretar de forma diferente os nossos temas. Os tempos são geralmente valores que variam de milissegundos a alguns segundos de tempo, mas também a alguns minutos. Na máquina pode ser definido através do seletor, de modo que ajuste ao tempo e, dependendo do tema que devemos fotografar, podemos escolher a forma de representá-lo. Por exemplo, se estás a fotografar uma paisagem com um rio no meio do teu enquadramento, podes escolher interpretá-lo de duas maneiras completamente diferentes. Ou utilizar uma velocidade muito rápida, que irá bloquear o movimento da água e bloqueando assim todos os salpicos desta que vão contra as rochas, ou utilizar uma maior velocidade do obturador, que vai permitir que a água se mova durante a exposição da tua fotografia e será representada como um fluxo, em que não verás os salpicos de água um a um ou os elementos individuais do riacho, mas verás apenas a água a deslizar fluentemente. Uhum. Outras ocasiões para variar a velocidade podem ser quando estás a fotografar eventos desportivos. Podes optar por bloquear a ação dos atletas e, portanto, congelar, como se diz na gíria, e assim bloqueá-los, na verdade, na ação. Na ação principal, ou utilizar velocidades ligeiramente mais longas, onde os atletas não estão completamente bloqueados, mas há uma impressão de dinamismo porque deixam uma ligeira Uhum. impressão de movimento. Isto é porque a visão da máquina fotográfica é diferente da do olho humano. O nosso olho capta imagens com uma certa velocidade, com um tempo específico, que é sempre o mesmo, mas com a película ou com o CCD, que podem acumular a energia luminosa, podemos assim manter a exposição parada durante alguns segundos e a luz será acumulada num suporte representando um movimento de uma maneira fluida. Por outro lado, a película também nos permite utilizar uma velocidade muito curta e então podemos parar movimentos que a olho nu não pareceriam congeláveis. Por exemplo, existem imagens, deves saber, em que a gota cai no copo de água, ou imagens deste tipo onde foram congelados movimentos muito rápidos, precisamente através da utilização de velocidades do obturador muito breves. Daí o movimento, como o controlo da profundidade de campo, pode ser utilizado como um sistema criativo de representação. Sim, na verdade é apenas um meio de interpretar melhor o tema e representá-lo de forma diferente. E assim como o controle de profundidade de campo, mesmo numa fotografia de um objeto em movimento, podemos introduzir mudanças e existem diversas variáveis a controlar que não dependem apenas da velocidade do obturador que podes definir na máquina, mas também algumas características do tema e, acima de tudo, a distância a que este tema está em relação ao nosso ponto de vista e também a velocidade na qual o sujeito está em movimento. Podes dar-me alguns exemplos? Sim, por exemplo, imagina que estamos a fotografar um carro que se move paralelamente ao plano do filme. Então, no nosso enquadramento, irá mover-se da direita para a esquerda. O carro está a mover-se a 60 km por hora, e se quando estiver a ser fotografado passar a 5 metros de onde estamos a fotografar, utilizando uma velocidade de obturação de 1/125 de segundo, vai ser com certeza reproduzido não muito nítido e então o efeito de movimento será muito evidente. No entanto, se o mesmo carro também andar a 60 km por hora, mas não estiver a 5 metros, mas a 100 metros de distância, portanto a uma distância maior, utilizando a mesma velocidade do obturador, 1/125 de um segundo, podemos reproduzir o carro muito mais nítido, quase congelado. E isto porque as distâncias relativas entre nós, o tema e o movimento que o carro vai fazer, variaram muito também. Eu tenho um pequeno problema, porém. Às vezes faço fotografias em que não há nada que se desloca. No entanto, as fotografias ficam mexidas. Porquê? O que estou a fazer de errado? Bem, sabes, existem casos em que, não fotografando objetos em movimento, arriscamos a uma distorção da imagem. Isto depende, no entanto, do fotógrafo que... Espera aí, estás a dizer que o problema sou eu? Sim, também podes cometer erros, Anthony. Como te dizia, porém, depende do fotógrafo que usa tempos de disparo muito longos e, portanto, não consegue, segurando a máquina com a mão livre, mantê-la firmemente parada durante o tempo de exposição e então introduz uma vibração que fará com que a imagem seja desfocada. Para evitar este efeito, deve tentar utilizar-se um tempo não muito longo, ou então manter-se dentro dos chamados tempos de segurança. Geralmente diz que, para evitar a desfocagem do fotógrafo,
Deverão utilizar-se no máximo, como velocidade do obturador, um tempo próximo da fração de segundo da objetiva utilizada. Traduzindo, Traduzindo, se estiver a utilizar uma 50 mm, uma lente normal, para evitar a introdução de um borrão no enquadramento que estou a fazer, não devo utilizar velocidades de obturador superiores a um 50º de segundo. e se ao invés disso estou numa situação em que é vantajoso utilizar uma velocidade longa, o que faço? Bem, no caso de quereres utilizar uma velocidade longa porque tens pouca luz ou porque queres um efeito de desfoque do tema, então deves utilizar um tripé. Se não quiseres introduzir desfocagem por causa da vibração das tuas mãos, Percebi? mas considera que a utilização de um tripé nem sempre é possível, Pois. porque pode ser chato andar com ele atrás e há Sim. situações em que desejas congelar o movimento, mas não tens bastante luz e, portanto, deves utilizar uma velocidade curta, mas não tens luz suficiente. Nesse caso, é conveniente, para superar estes problemas, utilizar uma maior sensibilidade. Mudar para o digital ou, se fotografas com película, utilizar películas de maior sensibilidade. Mas lembra-te, a sensibilidade da película ou sensor conduz a um melhoramento em termos de quantidade, pois permite-nos fazer uma fotografia em menos tempo, mas permite uma degradação em termos de qualidade, pois vai aumentar a granulosidade ou o ruído produzido pelo digital, e isto reduz a definição da nossa imagem. Além disso, há ainda uma perca de saturação de cores e os contrastes também vão desvanecer-se usando sensibilidades mais altas. Como decido se devo aumentar ou diminuir a sensibilidade? Isso depende dos temas fotografados e das condições de luz que encontramos quando os fotografamos. No entanto, podes pensar em 3 grupos principais de sensibilidade. Falamos de baixa sensibilidade para valores entre 100 e 200 ISO. Geralmente são películas utilizadas quando temos uma grande quantidade disponível de luz ou quando utilizarmos um flash ou um tripé. Uhum. Isto é utilizado geralmente em fotografias de arquitetura ou paisagem, onde é importante ter a máxima definição, e são películas que não fazem um grande distúrbio devido à granulosidade e fornecem um bom contraste e saturação de cores. Fala-se também de sensibilidade média para valores entre 400 e 800 ISO, geralmente usados para fotografias de eventos desportivos ou em reportagens. Começa-se a ter um leve distúrbio, mas não é visível se a imagem não for muito ampliada, enquanto que o terceiro tipo de sensibilidade está relacionado com uma alta sensibilidade com valores de 1600, 3200, 6400 ISO. Estas são películas que são utilizadas ou para eventos desportivos em ambientes fechados, quando temos muito pouca luz disponível e devemos captar movimentos rápidos, ou em reportagens noturnas, e são, obviamente, um compromisso entre conseguir captar as imagens de qualquer maneira, mas obtendo uma qualidade bastante inferior, devido à grossura dos grãos que leva a uma degradação da qualidade, especialmente no que diz respeito à definição da imagem e ao contraste e saturação de cor. E com o digital, como se faz? Bem, com o digital não há um aumento do grão, pois a imagem não é formada por uma estrutura granular. Correto. O problema do digital é o ruído, que aumenta quando se aumentar muito a sensibilidade ISO, porque amplia-se sempre mais o sinal. De qualquer maneira, nós vamos falar sobre isso mais tarde com mais profundidade.